Hello there! Hoje a gente tá aqui pra falar de Kenobi. É difícil fazer minha apresentação quando qualquer coisa que eu falo já é um momento icônico da série. Esse vai ser um vídeo curto, bastante condensado, onde eu não vou analisar cada pequeno detalhe, mas eu vou sim dar a minha perspectiva de alguém que gostou da série. Uma perspectiva que eu sinto que tá em minoria. Ele vai ter spoilers, então se você ainda não viu os 6 episódios de Kenobi, vai lá e assiste e vamos começar o vídeo. Eu acho importante a gente já começar desse ponto, e eu acho que essa é a base que diferencia a minha visão para a visão de muita gente que não gostou da série, que é entender qual era a missão dessa história. Diferente dos episódios 1, 2 e 3, que a gente já sabia qual era o futuro daqueles personagens, e dos episódios 7, 8 e 9, que a gente já sabia o passado daqueles personagens, a série de Kenobi preenche uma lacuna. Isto é, a gente já sabe de onde a gente está saindo e a gente já sabe aonde tem que chegar. E isso é muito bom para o roteiro, já que dá uma consistência para os personagens. Mas ao mesmo tempo, como o espaço para você criar é muito menor, já que você vai ter que começar de um jeito e obrigatoriamente terminar do outro jeito, isso cria um problema tanto para você que está escrevendo aquela série, quanto para o seu espectador, que vai ter, não tem como, ele vai ter que passar pano para algumas inconsistências que vão acontecer, já que aquilo não existia antes e agora está existindo. Essas inconsistências a gente chama também de retcons, que é quando uma coisa em uma obra não tinha um certo significado, mas depois a gente finge que ele sempre teve. Muitos autores, inclusive, brincam com isso, jogando certos detalhes na obra que nem eles sabem o que são, mas para lá na frente pegarem essas pontas soltas e poderem criar alguma coisa em cima delas. A obra Naruto é cheia disso, inclusive com um dos personagens mais amados, que é o personagem do Itachi, que aparentemente era só um vilão e depois o Kishimoto inventou dele ser outra coisa. Em Star Wars, especialmente, essa é uma obra de retcons desde a sua infância. Quando a Leia beija o Luke na trilogia original, é porque naquele momento, dentro do roteiro, eles nem eram irmãos ainda. E aí na mesma trilogia se resolve depois que eles eram irmãos. E fica com esse problema que o público tem que passar pano. E isso é recorrente na saga toda. A questão de Star Wars nunca foi se vai ter retcon, e sim se vale a pena você passar pano, se vale a pena você fingir que aquilo sempre foi daquela maneira que está sendo apresentado depois. Será que essa história não ficaria mais legal se tivesse sempre sido dessa maneira? Será que dessa maneira que estão apresentando agora não faz a história ter mais sentido? Essas são as perguntas que eu acho que a gente tem que fazer. E no caso de Kenobi, é saber se esses retcons estão servindo ao propósito dessa história que, pelo menos narrativamente, é sobre como aquele cara lá do episódio 3, o general Obi-Wan Kenobi, se torna aquele ermitão do episódio 4, o velho Ben. Eles precisavam mostrar de maneira convincente como esse cara que lutou e sacrificou tudo da vida dele para proteger a República viu não apenas ela sendo destruída completamente pelas mãos de alguém que ele ajudou a proteger, no caso do Palpatine, e como ele mesmo foi ajudado pela pessoa que ele treinou, o Anakin Skywalker. O Obi-Wan, no começo dessa série, é exatamente a figura do Jedi caído. Uma figura que aqui é retratada de uma maneira que eu acho bem melhor do que foi retratado no Último Jedi, que é algo que ele tem que ser nesse momento mesmo. Porque para revisar a situação do Obi-Wan, ele perdeu o amigo, perdeu a Ordem, perdeu a República, perdeu a si mesmo e a sua conexão com a Força. Então, como é que esse cara não apenas volta a acreditar, mas vai se tornar um mestre? Aliás, como é que ele se torna, que a gente já falou aqui também nesse vídeo, o mestre que aparece no confronto com o Maul, que é muito mais mestre do que ele jamais foi no episódio 3. Então o que o nosso protagonista precisava é de uma trama de impacto, que em primeiro lugar tirasse ele daquele deserto, e depois que ele sofresse uma exposição tanto a eventos quanto a personagens que causassem uma impressão forte o suficiente nele para que ele desse o primeiro passo na direção de se tornar um mestre que a gente sabe que ele tem que se tornar. Só que, de novo, o roteiro está preso no que pode acontecer. Então, ele nunca teve uma relação próxima com o Luke na trilogia original.
Dessa forma, ele não pode ter uma aventura com o Luke nessa série. E ao mesmo tempo, não existe motivo que não a Leia para tirar ele da proteção do escolhido. E é claro que na história original, a Leia não conhecia ele antes. Ela se refere a ele como amigo do seu pai. E eu não vou ficar enumerando todos os retcons da série, mas eu estou usando desse exemplo específico para mostrar que, primeiro, qual é o motivo de ter que existir essa trama? É dar ao Obi-Wan as ferramentas para tomar o primeiro passo em uma mudança de perspectiva de um trauma gravíssimo de forma coerente. E, em segundo lugar, que a trama, por estar numa lacuna da história, vai corromper e criar coisas que não existiam, e que cabe ao público passar pano ou não, se entender que essas mudanças são limitadas no que podem criar e que são justificadas em prol de contar a história de mudança interna do Obi-Wan. Então, toda aventura com a Leia, o Jedi fugitivo, a espião, o Jedi falso, todos os personagens que o Obi-Wan encontrar nessa trama estão servindo um propósito, que é servir diretamente como influência nessa trama interna dele conseguir lidar com o trauma. E é claro que esses personagens, estando ali, vão ser aproveitados para expandir o universo, trazer referências, ter momentos bobos, que podem ser muito legais ou podem ser muito infelizes. Mas eu acho que tem um problema que, porque nós amamos tanto Star Wars, muitas vezes a gente cai numa situação de ser tão apaixonado pelo que a gente queria que Star Wars fosse, o que Star Wars é na nossa cabeça, que a gente acaba esquecendo o que Star Wars sempre foi na realidade. E esse é aquele mesmo velho argumento que sempre trazem, que Star Wars tinha Ewoks e, portanto, ele nunca foi para ser tão sério, mas eu quero ir além disso. O que eu estou dizendo é que se a gente olhar toda a trilogia original, ela não era só o Yoda treinando o Luke, o Darth Vader enforcando gente, o Han Solo falando eu sei. A trilogia era boba, ela era goofy, que em tradução seria pateta. Eu não estou dizendo isso de uma maneira negativa. É simplesmente um traço, assim como tantos outros que estavam ali desde o começo. Só que a gente, por amar tanto essa história e ir ficando mais velho, é natural que você não vai querer o Obi-Wan escondendo a Leia no casaco, igual o filme dos Batutinhas. Eu compreendo isso e eu concordo que é fraco. Tem várias coisas fracas nessa série e tem também coisas fracas em todo Star Wars que sai. Mas o que guia minha visão é me perguntar até que ponto essas coisas realmente importam. Afinal, sobre o que era essa série? É sobre o Obi-Wan tendo que confrontar o seu trauma, a sua culpa, a sua impotência. Ela não é sobre inquisidores, resgate da Leia, circuitos de fugitivos, não é sobre nada disso. Assim como se você me perguntar sobre o que é Evangelho, não é sobre robôs gigantes, sobre organizações secretas, nem sobre anjos. Em Kenobi, assim como em toda obra, ou pelo menos toda obra deveria ser assim, existe um tema, que nesse caso está bem claro e na minha opinião está bem feito, porque ele permeia todos os personagens da história, que é o tema do trauma, da culpa e de que maneiras nós podemos não ser definidos só pelo que aconteceu conosco. Chega ao ponto da primeira antagonista, a Reva, ser marcada pelo trauma com Vader, tentar matar o Vader e mostrar no fim das contas que foi diferente dele a não matar crianças. Então essa temática não está só no Obi-Wan ou só no Vader, é uma temática que está com todos. Todos os personagens ali estão lidando com traumas. Todos os personagens, inclusive, têm traumas parecidos com o do Obi-Wan e o do Vader de propósito, porque esse é o tema e o sentido de toda a série, que todo mundo está orbitando em volta disso. Então seria essencial que essa série terminasse com o embate entre os dois, porque o Obi-Wan precisava ser capaz de, como ele diz no diálogo de Rebels, ir além do seu passado. Lá naquela cena quando ele mostra pro Maul que o deserto em volta dele está vazio e ele tem orgulho disso, não é porque o deserto está vazio no sentido de não ter restado nada na vida dele, e sim porque o deserto está vazio porque não restou nada dos traumas dele, das mágoas, das culpas. Em algum momento ele deixou elas para trás, e essa série, esse confronto final é necessário porque esse é o momento que ele começa a deixar essas coisas para trás. Quando o Obi-Wan aceita o que aconteceu e pede desculpas para o Anakin naquela cena linda, isso é uma marca verbal de que ele se abriu novamente para a força, que ele se abriu, mais importante, para a vida e para sua recuperação.
Porque apenas aceitando que o que aconteceu, aconteceu, alguém com um trauma pode dar o primeiro passo para ser um de novo, deixando o passado e ir embora. Aquele é o momento de culminação da série, não apenas da jornada do Obi-Wan, mas de todos os personagens que partilham da jornada dele por tê-lo influenciado. E é muito interessante ver como o Vader responde aquilo, porque ele dá o exato oposto. Você nunca matou o Anakin, fui eu que matei o Anakin. É um momento que desvela a fragilidade do Vader, em que ele está declaradamente tão abaixo do Obi-Wan que ele precisa inventar uma fantasia de que foi ele que destruiu sua parte fraca chamada Anakin, do que admitir que ele foi ferido e derrotado pelo seu mestre. É algo muito parecido com o confronto com o Maul, no sentido da diferença de evolução espiritual, psicológica, de saúde do Vader. E é algo que continua quando a gente vê ele reportando ao Imperador. E mesmo o Imperador diz que ele tem que deixar isso pra lá, porque ele sendo Jedi ou ele sendo Sith, a ligação com a Força vai estar para sempre danificada. Desde aquele momento, no final do episódio 3, e só vai ser reparada lá no final do episódio 6. No final de Kenobi, a gente percebe que o Vader está muito mais quebrado até do que o Obi-Wan estava no começo da série. E vai ser só o Luke que consegue fazer ele soltar a mão daquele momento, quando finalmente ele abre os olhos e enxerga o filho, que de novo é um paralelo com o momento que acontece quando o Obi-Wan volta ao deserto e, entre aspas, abre os olhos para enxergar o Qui-Gon, essa ligação com a Força. E esse final da série Kenobi é, para mim, o que mais marcou como essa jornada do Obi-Wan foi bem escrita. Porque o que o Qui-Gon diz não é bem-vindo de volta, e sim, nós ainda temos um longo caminho para percorrer. Ou seja, esse ainda não é o Obi-Wan do episódio 4, como ele realmente tem que ser. Porque a jornada para a cura de um trauma e para a evolução espiritual nunca é resolvida só com o impacto de uma jornada ou de uma iluminação. Essas coisas apenas fazem com que a gente seja capaz de dar o primeiro passo na direção do caminho certo. E é a partir daí que vai começar o trabalho de verdade. E foi aí que eu acreditei inteiramente que o personagem que passou pela jornada de Kenobi estava finalmente capacitado para se tornar o Ben de Rebels e do episódio 4, ao longo de muito treinamento e paciência nos anos que vão suceder. Então nesse vídeo eu não falei de tantas coisas assim, tiveram sim lutas fantásticas, tiveram momentos que eu concordo que foram fraquíssimos, mas o objetivo desse vídeo foi colocar esse ponto de algo que eu acho que foi muito bem feito. Para mim, o objetivo dessa história era mostrar o Obi-Wan caído, e como, através do contato com múltiplos indivíduos, inclusive do Anakin, ele consegue dar os seus primeiros passos na direção de se tornar o Obi-Wan que nós conhecemos depois. E isso, na minha opinião, ele fez de uma maneira satisfatória, valendo então sim a gente passar pano para certas coisas em prol de uma história que teve seu objetivo cumprido, que foi bem contada. Passando pano seja nos momentos que a gente não gostou tanto, seja inclusive porque ela pode até ter melhorado detalhes de outras obras que nós já gostávamos. E tinha aquele meme antigo, né, que o Obi-Wan era um mentiroso porque mandava pro Luke que o Vader tinha matado o pai dele, e quando saiu o episódio 3 ficou mais meme ainda porque a gente viu o nível de brutalidade que foi aquele confronto. E agora eles foram e mexeram de novo nessa história, só que na minha opinião ficou, agora sim, finalmente, muito melhor. Talvez, eu diria inclusive, que tenha sido o melhor retcon dessa série, porque a partir de agora, sempre que a gente vê aquela cena do Obi-Wan contando pro Luke quem matou o Anakin, a gente sabe que ele estava repetindo as palavras do próprio Anakin.